Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora da economia do Canadá. Para a gente começar a entender esse processo dos espaços econômicos canadenses e de como é que ocorre essa relação econômica canadense com os demais países do globo, precisamos então já de cara entender como é que se organiza esse processo. Vamos entender que o Canadá ele tem uma dependência econômica com os Estados Unidos muito forte. Essa dependência faz com que o Canadá seja, então, o grande fornecedor da matéria-prima para a indústria estadunidense. Portanto, essa forte dependência canadense com a economia dos Estados Unidos. Dessa maneira, então, grande parte da sua exportação e da sua importação acaba acontecendo com o vizinho do Sul. Assim, qualquer tipo de estremecimento econômico estadunidense vai afetar duramente o Canadá. E ao longo dos tempos atuais, o Canadá tem resolvido aí dar uma diversificada nessa dependência econômica. Há hoje relação econômica com alguns outros países também do globo que têm uma certa importância econômica, como é o caso da China, próprio bloco da União Europeia, o Japão e também a América Latina. Então, essa relação hoje com outros países busca justamente tentar diminuir essa dependência econômica estadunidense. Mas, claro, nós não temos ainda uma melhoria no sentido aí dessa relação de proximidade. O que acaba não sendo tão ruim também, uma vez que essa dependência faz do Canadá um país desenvolvido e fortemente organizado na parte aí da sua economia. Para a gente começar a entender esse espaço econômico canadense, precisamos entender aqui como é que funciona no mapa. Vejam, se nós olharmos aqui todo o processo econômico, nós vamos ter uma área bem próximo da fronteira com os Estados Unidos, onde temos uma alta densidade dessas atividades econômicas. Lógico, precisamos entender que a densidade demográfica canadense também está focada aqui na região mais ao sul. Mas isso também tem fatores com esse estreitamento estadunidense. A começar por essa região aqui de Toronto, onde estamos próximo aqui da região dos Grandes Lagos. Percebam que existe uma alta organização industrial. Nós vamos ter aqui diversas áreas, inclusive da indústria automobilística, produção de petroquímicos, organização de indústrias diversificadas nessa parte, focada na parte aí, mecânica, na parte tradicional da indústria, ok? Mas percebam que existe uma alta atividade nessa parte. E isso acontece por quê? Se a gente levar em consideração, nós temos aqui os Estados Unidos e toda essa área um grande foco industrial estadunidense. Então nós vamos ter o quê? Vamos ter uma expansão das indústrias estadunidenses para o território canadense. Mais uma vez, essa região de dependência econômica focado aqui no espaço. Percebam que o Manufacturing Belt estadunidense vai fazer a diferença nessa formação da região de Quebec, de Ottawa principalmente. Nesse sentido, a parte industrial aqui no sudeste canadense vai ter essa influência com a indústria tradicional estadunidense. Agora, nessa região aqui, onde nós temos as cidades de Vancouver principalmente, vai ser uma área onde vai ter uma relação com o desenvolvimento dos tecnopolos estadunidenses. Mais ao sul aqui, vamos ter a região de Seattle, no estado de Washington. E essa também é uma área de produção de tecnologia. Assim, Vancouver passa a ser um grande polo de desenvolvimento industrial. Claro, nós temos então essa indústria diversificada canadense, mas ela não vai pautar só na parte da indústria diversificada. Vai ter também elevada produtividade agrária. Perceba que aqui em toda essa região sul do Canadá, nós temos aqui então diversas atividades agropecuárias. Como vamos poder perceber, por exemplo, nessa região da policultura e da pecuária leiteira, próxima dessas áreas que temos aí um desenvolvimento populacional. Pecuária leiteira, por exemplo, o Dairy Belt, como temos aqui na região dos Estados Unidos, vai servir para abastecer os grandes centros,
Óbvio, leite, laticínio é uma coisa que estraga fácil, então precisa estar próximo ali do consumidor, assim como a região ali da policultura. Outra questão importante nessa situação aí é que nós vamos ter aqui, mais no centro-sul canadense, a cultura extensiva do trigo. Lá nos Estados Unidos, nós vamos ter o trigo de primavera nessa região e mais ao sul, o trigo de inverno. Essa área tem um clima um pouco mais frio do que nos Estados Unidos. Portanto, aqui vai ter uma cultura de trigo de primavera também. Agora, o fator clima, ele é extremamente importante para o desenvolvimento agropecuário canadense. Veja que as condições de produção agropecuária vai acontecer mais aqui no sul. Se você for em direção ao norte, você não vai ter atividades agropecuárias nessa região, pois o clima não favorece. Lembrando que se a gente passar aqui uma linha mais ou menos nessa área, vamos ter 66 graus de latitude norte, latitude então que caracteriza o início da região polar, o Círculo Polar Ártico. Óbvio então que essa área não é uma região ali importante e com um clima agradável para a produção. Porém, próximo dele, vamos ter uma grande área de floresta de coníferas, a região da floresta boreal, onde a principal produção extrativa canadense, na parte vegetal, claro, vai acontecer, que é a produção aí dos pinos e determinadas árvores aí coníferas, maple, por exemplo. Toda essa produção extrativa vai servir para o abastecimento da indústria de papel e celulose, da indústria madeireira e de todo tipo de indústria que precisa dos troncos, do material aí das árvores como a sua matéria-prima. E isso acaba beneficiando diversas áreas industriais, seja nessa região do sul do Canadá, seja nas áreas aí diversas dos Estados Unidos. Então, essa característica dessa riqueza da floresta boreal, floresta de coníferas nessa região, vai ser importante como um grande ponto de extração de matéria-prima. Outra situação importante é que, se você perceber, na região aqui do litoral, na parte oceânica, tanto do Oceano Atlântico quanto do Oceano Pacífico, vamos ter as chamadas zonas de pesca. Essas áreas onde acaba tendo aí peixes frios, que têm alto poder de gordura e que vão ser altamente apreciados pela culinária europeia, como a questão de Portugal, Espanha e também diversos outros lugares do planeta. Então a indústria pesqueira canadense é muito importante também nesse desenvolvimento da economia. Deixando de lado essa parte, nós vamos ter grandes áreas que não têm cultivo, que são regiões aí de neve permanente, e que não tem condições de produção. E também aquelas regiões onde os povos autóctones acabam aí organizando as suas vidas. Bom, nesse processo então, nós temos essa organização territorial. E isso também faz com que o Canadá tenha uma característica baseada no setor primário, mas um setor primário extremamente desenvolvido, como nós vimos ali na elevada produtividade agrária. Só que além dessa parte do setor primário, da agropecuária e da extração vegetal, temos uma alta riqueza extrativa mineral em todo o território. Ferro, cobre, chumbo, prata e até petróleo é muito utilizado, muito desenvolvida na região do Canadá, pois como nós temos aí no Canadá um vasto território, acaba tendo proporcionalmente uma grande área onde se extrai diversos tipos de minérios. Isso faz com que seja também a parte mineral uma das grandes economias no Canadá. Dessa maneira, então, conseguimos organizar todo o sistema. Mas se a gente parar para pensar, todo esse processo de riqueza mineral, riqueza de matéria-prima, não faria do Canadá um país, de certa forma, aí, com diminuição da sua potencialidade econômica?
De fato seria, se ela não tivesse uma grande tecnologia envolvida na extração mineral, na extração vegetal e também na agropecuária. Isso faz também com que o Canadá crie novos acordos comerciais com os Estados Unidos e com o México, o chamado NAFTA, que é a Zona de Livre Comércio da América do Norte, e também ligações com povos da Oceania e também da Europa. Essas relações comerciais faz com que o Canadá, com o tempo, tire essa dependência econômica que tem com os Estados Unidos, deixando ela mais livre para ter uma independência de fato. Eu espero que você tenha entendido essa aula sobre o espaço econômico canadense. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!